Oi, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, no YouTube, no Spotify, onde você estiver assistindo. Esse é o terceiro episódio dessa série de conversas com amigos, pessoas que eu sigo, né, que gosto do conteúdo online, mas também mais pra frente vai ter amigas que vão conversar comigo sobre assuntos diversos. E esse episódio de hoje é um pouco diferente dos dois últimos, né, os dois primeiros, que foram sobre um tema específico e eu chamei alguém que fala sobre aquele tema, gosta daquele tema, e a gente ficou conversando sobre aquilo. Nesse de hoje eu chamei o João Torres, que é um arquiteto que eu gosto muito, faz um conteúdo super legal, tem umas reflexões que eu acho incríveis. E eu chamei ele para a gente conversar sobre vários assuntos, mas mais sobre a faculdade de arquitetura, sobre as nossas expectativas e frustrações durante o curso e depois na hora de formado, né? Então, eu acho que esse episódio vai ser legal para todo mundo, mas eu imagino que para quem está na faculdade de arquitetura agora, né, ou acabou de sair, talvez seja mais interessante. Então, obrigada, João, por ter aceitado, e eu vou começar pedindo para tu se apresentar um pouco, e aí depois a gente continua a conversa. Bom, eu sou o Pode falar. João, sou formado pela UFG, Universidade Federal de Goiás, formei há um ano e meio, mais ou menos. Entrei Nossa, no bem curso em recente. 2019, entrei cedinho demais também, eu tinha 16 anos quando eu entrei. Então, assim, Cara, entrei... Cara, 2019, então tu fez a foi. faculdade na pandemia. Eu dei a sorte de entrar um ano antes da pandemia. Então, assim, eu Pois consegui é. entrar, ter um contato maior com a faculdade, mas no ano seguinte já veio a pandemia já. E aí foi da pandemia, a gente foi voltar às atividades mesmo, acho que, eu não lembro se foi 2022 ou se foi Nossa. 2021. Acho que foi Então 2022, não foi 2022. 2 anos Foi, 2 anos só online. no EAD. Aham. Nossa, e como é que foi isso, assim? Para um início de Sim. curso? É, prejudicou um lado, porque quando você é forçado a estar lá na aula, você acaba se forçando também a prestar atenção em algumas coisas. E é claro que quando você tem o comodismo de ficar em casa, você não se cobra tanto. Então, É. eu falo, sendo bem sincero, assim, tinha aquelas aulas que eu não me interessava de jeito nenhum, botava lá no Meet e aí dava um jeito de passar depois. Não, ainda mais no início do curso, né? Que parece que a gente precisa de uma Exatamente. vivência maior, Pois assim. é. Mas a faculdade, a universidade é na cidade onde tu já Sim, morava. aqui em Ah, Goiânia. Eu sou aqui de Goiânia, nascido e criado aqui, e a faculdade é aqui também. Ela é muito longe só, mas, enfim. Tem até uma questão, porque tem um campus aqui que é dentro da cidade, no setor universitário, e acho que, se eu não me engano, na época da ditadura, inclusive. Tinha um movimento de hum. tentar tirar as universidades de dentro da cidade, para impedir o movimento estudantil e tudo mais, e foi Ah, criado esse outro campus, que ele é bem afastado. Assim, e a faculdade de arquitetura ficava lá. Mas, enfim, aham. tinha essa parte até que era cômoda, porque ir para a faculdade era muito longe também. Uhum. Então, tinha um lado assim que, não vou mentir, era bom, era legal Uhum. ficar de casa, mas essa falta do contato com a faculdade acabou prejudicando um pouco, mas no final das contas deu certo. Como eu disse, eu acho que eu tive a sorte de entrar em 2019, porque pelo menos eu peguei É, um ano ali na faculdade. Eu fico, é. quem entrou durante a pandemia, até questão de conhecer os colegas de curso, se habituar mesmo, Uhum. ficou muito travado nesse sentido. Nossa, é verdade. Algumas aulas funcionavam melhor que as outras. Assim. A aula de projeto, por exemplo, era uma coisa que era mais ou menos tranquila, porque a gente acabava projetando muito já no computador, fazendo muita coisa, então era pegar e apresentar aqui. Acho que, Uhum. por incrível que pareça, o projeto foi uma das que ficou menos prejudicado, assim, porque aulas mais teóricas era mais cansativo você ficar sentado na É. frente do computador vendo, assim, sem essa interação tão grande. E depois que terminou a pandemia e tal, voltou tudo presencial 100% ou acabou ficando uma parte. Não, foi 100%. Eu É? acho, se eu não me engano, de vez em quando, eu nem sei se chegou a acontecer quando tinha alguma aula que o professor não pode ir, marcava online, mas via de regra Uhum. voltou 100% mesmo. Eu acho que as universidades federais eu não vi nenhuma, assim, que acabou ficando meio online Híbrido, né? depois. Mas É, tem muita faculdade particular que muito. acabou adotando, e tanto que está a maior polêmica agora, né? Sim, sim. Sobre as faculdades de arquitetura serem online ou parcialmente online, enfim, Sim. né? Mas tá, e aí quando tu entrou, começou a fazer arquitetura, porque a gente falou que a gente ia conversar então mais ou menos assim sobre as nossas expectativas, né? Quando a Sim. gente começa o curso, e Uhum. aí o que acontece, né? O que a gente espera, o que a gente reclama ao longo do curso e o É. que a gente acaba aprendendo depois que a gente termina, né? Uhum. Então, não sei o que tu lembra, assim, porque até eu fiquei pensando hoje se eu lembrava da minha expectativa, porque eu sei
eu sempre falo que eu nunca quis ter escritório de arquitetura, né? Uhum. Mas agora eu estava aqui tentando lembrar, quando eu entrei mesmo na faculdade, eu não sei se eu já tinha certeza que eu não queria ter escritório, sabe? Eu não lembro mais, porque faz muito mais tempo do que tu. Então, tu que é mais recente, talvez tu lembre Então, mais. eu fiquei também puxando isso um pouco na memória, pensando na conversa. E eu acho que a minha relação com o curso, no geral, ela é meio complicada, porque quando eu entrei, eu acho que por grande parte da minha vida, assim, no ensino médio, eu queria era ser professor. Então eu pensei em fazer licenciatura, pensei em cursar alguns cursos de filosofia e acabei indo para arquitetura. Só que quando eu entrei na arquitetura, eu não tinha essa expectativa profissional, assim, porque eu pensava, vou fazer arquitetura, depois vou fazer um mestrado, um doutorado e vou dar aula. Era um interesse muito maior, eu acho, pelo objeto de estudo do curso, do espaço, do que pela profissão em si. Só que aí, quando você entra no curso, você se depara com todas as questões relativas à prática profissional. E aí você começa a pensar e ter que dar um jeito de fazer alguma coisa, né? Mas eu lembro quando eu entrei, eu estava completamente perdido, assim, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, não, igual eu falei, eu não pensava, eu vi você falando no episódio da sua trajetória que você chegou se eu não me engano, aí, né, no seu colégio teve um tutorial, se eu não me engano. É, isso. Eu não tive nada, assim, eu não parei para pensar, tá, qual que é a prática profissional que eu vou ter, Tu caso não não... tinha também contato, assim, na família, o que era, nem Eu nada. tinha, na verdade, um Decidiu primo que ir fez porque... arquitetura, Ah, e ele odiava, assim, ele largou o curso, falava muito mal, e eu nunca pensei direito. Só que aí, o que aconteceu? Quando chegou no finalzinho do ensino médio, eu decidi fazer arquitetura entre as 2 semanas do Enem. No último ano que eu fiz o Enem, e tinha nossa. deixado de ser num final de semana e passado a ser em dois. E no meio termo, ali entre as duas provas, eu pensei, cara, quer saber arquitetura? Porque eu tinha medo de fazer um curso, por exemplo, de filosofia e ficar sem trabalho depois. Então eu fiz, Ah, deixa eu pensar alguma coisa que eu consigo agenciar isso, que eu consigo seguir para uma área acadêmica, mas com a discussão, que é essa parte que eu entendi. gosto, e com a possibilidade de seguir um rumo profissional também. E, e a arquitetura me veio, assim, por Ah, ter essa que parte interessante, profissional. né? Porque eu acho que pouca gente, assim, antes de entrar no curso, vê a arquitetura como um curso de, tipo, ciências sociais, assim, Sim, aplicada, né? Todo mundo vê sim, mais como algo já pensando em mercado de trabalho, ou porque pois é. gosta de projetar e tal. E que interessante que tu foi completamente, parece diferente do que a maioria das pessoas. Para Tu foi mim, porque tu queria foi estudar um algo. baque, assim, quando eu entrei, inclusive, por conta disso. Porque eu lembro, a primeira aula de projeto, até que foi um susto muito grande, porque, igual eu disse, eu entrei pensando um pouco na discussão estética, urbana, talvez um pouco. É, e aí, quando eu cheguei, a primeira aula de projeto não teve, assim, uma aula explicando o que era projeto, como projetar, o que fazer. Foi assim, olha, vocês têm que fazer uma maquete de um abrigo, tem que ser de papelão e vocês entregam daqui 3 semanas, podem começar a desenhar. Eu olhei aqui e falei, tá, e aí? Porque tem muita gente que fala, né, que tem experiência, assim, jogava The Sims, sabia pensar em fazer casinha, ou sempre sonhou com trabalhar, e já tinha alguma prática ali. Sabia que você podia olhar no Pinterest para alguma referência, aí naquele rumo. Eu não sabia por onde começar. E essa adaptação foi meio difícil. Nossa, eu entendo muito, porque eu também, assim, me sentia assim. Eu sempre achava que as outras pessoas parece que já sabiam alguma coisa. Eu ficava assim, É, cara, mas as pessoas será que estão sabendo? Porque, tipo, eu não sei, eu tô entendendo nada disso aqui. E- eu tinha essa parte do susto, assim, de não saber o que fazer. Eu fui esperando uma base teórica um pouco maior. E foi isso, assim, no início a gente via a história da arquitetura, via algumas questões já introduzindo uma discussão sobre cidade, sobre cultura, mas não teve, eu acho que essa base de como projetar. E eu acho que essa questão do projeto, ela vem muito cedo, já quando você entra na faculdade, né? Desde o início você Uhum. é colocado ali para pensar a partir da prática, não a partir do som. Então, ter esse contato com a prática logo cedo, eu disse, foi um susto quando eu entrei na faculdade. Nossa, então talvez a tua questão, assim, tenha sido meio ao contrário, porque eu vejo as pessoas entrando e aí se decepcionando com o curso, porque acabam vendo que não é muito voltado ao mercado de trabalho, e que elas se sentem que não vão saber, não vão, né, conseguir abrir um escritório depois, ou não vão conseguir arrumar um Isso. emprego bom depois e tal. Mas como tu não entrou com essa expectativa, teve algum momento mesmo assim, durante a faculdade, que tu pensou assim, cara, essa faculdade não tá me preparando para o mercado? Ou tu ficou mais focado nisso mesmo da parte teórica e que tu achou que talvez não. Então, eu acho que essa preocupação do não tá, talvez não estar me preparando para o mercado nunca existiu, porque eu não tinha essa preocupação com o mercado, no fim das contas.
Uhum. Mas eu tinha uma preocupação, às vezes, com as discussões, porque, igual eu disse, eu entrei na arquitetura com um interesse muito específico no objeto, digamos assim, no espaço. E Uhum. aí, conforme eu estava no curso, eu fui aprendendo outras discussões e tendo, é claro, aquelas que a gente tem alguma afinidade maior. E grande parte das vezes, a minha decepção com o curso era no sentido de não estar tendo espaço para as discussões que eu mais gostava, assim. Então, eu Cara, era obrigado a ver outras coisas e ficar tipo, isso aí não me interessa tanto. que interessante. Tô super surpresa, assim, porque eu acho que eu nunca conheci ninguém que entrou pro curso querendo essas discussões, porque o Uhum. que eu sempre via era o contrário, eu me irritava, assim, com os meus alunos quando eu comecei a dar aula na faculdade particular depois, porque eles ficavam reclamando da disciplina de projeto, porque eles achavam que a gente tinha que fazer um semestre de uma casinha, como se fosse aprovar na prefeitura, porque eles queriam aprender a aprovar Sim, sim. projeto na prefeitura. E eu dizia para eles, mas gente, não é para isso que a faculdade serve. Uhum. Imagina se eu tivesse feito faculdade em Floripa e aprendido só a aprovar projeto É, na faculdade de Floripa, na prefeitura de Floripa. sim. Né? O que que eu ia usar isso Eu hoje, sendo que eu jamais ia trabalho em conseguir Londres? voltar para Inglaterra e ia ficar por É, aqui, exato, né? né? E também, e aí ficavam muito falando, a gente não sabe fazer um orçamento, a gente não Uhum. sabe fazer contrato, não sei o quê. E eu também falava, mas também não é para isso. Aí eu Uhum. também sempre penso, né, que eu nunca quis ter um escritório, então também é algo que eu não me interessava. E eu focava muito que a gente estava na faculdade ali para aprender a pensar, para discutir, Sim, não sei o quê, né? Mas parece que eles não queriam muito isso, eles queriam só a parte prática. sim. E tu foi ao contrário, tu queria isso, mas também não teve. Mas então, Então, como foi a tua faculdade? pois é, eu tinha contato com as questões, mas é aquilo, a arquitetura é um curso generalista, né? Eu acho que quando a gente entra nessa discussão, era até uma coisa que eu ouvi já dentro do curso como defesa, porque é claro que na minha faculdade também tinha muita gente que reclamava dessas questões, assim. Muito comum você ver umas reclamações assim, se não é, a gente não aprendeu a aprovar na prefeitura, isso que eu não cheguei a ouvir tanto. Mas se eu não aprendi na faculdade tamanho de bancada de cozinha. Tinha às Uhum, vezes isso, assim, não sei qual que é o tamanho de tal coisa, questão ergonômica. E aí o que eu ouvia dos meus professores era que, de um professor em específico que era coordenador do curso, é que a arquitetura é um curso generalista. Ele tem que ser geral para você aprender o específico na prática da profissão, porque é uhum. uma atuação profissional que abarca muitas áreas, né? Então, Muito, né? se você focar nesses meandros muito pequenininhos, você não vai conseguir aprender nada, afinal das contas. Eu lembro que quando eu contei isso naquele episódio que eu falei da minha trajetória, né, que eu pensei em ir para engenharia civil em algum momento, Sim. porque eu não gostava das disciplinas de projeto, eu achava que eu tinha que ser uma gênia, assim, super criativa, né, uma zarra, sei lá, e eu não tinha aquilo, né, e a gente não fazia quase nada de patrimônio ou de intervenções no construído, né, enfim, não fazia quase nada disso. E aí, por isso, eu ia para engenharia civil. E eu lembro que o professor que me convenceu de ficar, ele falou isso, ele tentou me mostrar que eu podia ser muitas coisas dentro da arquitetura, né? E que tinha, e é bem isso mesmo, né? A gente fica em contato com todas essas áreas um pouco, e aí depois a gente vai se especializando, não vai aprender no curso de arquitetura a fazer tudo. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto que gera muita frustração, assim, porque do mesmo jeito que eu tinha esse interesse numa parte mais de discussão e numa área acadêmica, que você acaba tendo alguns interesses mais específicos, quem está pensando no mercado também tem interesses mais específicos, assim. Uhum. Então, pode ser que a pessoa está querendo fazer só interiores, ou está querendo fazer, sei lá, trabalhar só com urbano, e fazer um curso generalista, você vai ter que entrar em contato com todas essas outras coisas. Então, Uhum. tem uma parte que acaba querendo não gerando decepção, assim. Você vai ficar, tá, isso aqui eu não É. queria ver. Mas eu acho É. que todo mundo vai ter isso porque todo mundo tem interesse em alguma parte ou outra, querendo ou não. Mas e aí, ao longo da faculdade, tu continuou com essa ideia de que queria dar aula e tu tentou fazer alguma coisa de iniciação científica, participar de alguns grupos, assim, de pesquisa? É, Ou... eu cheguei, fiz iniciação científica e fiz meu TCC também, não fiz meu TCC teórico, né? Ah, foi teórico. Mas não cheguei, assim, a entrar em grupo de pesquisa, não. Eu tinha, assim, conversas mais com professores, de fato, que foram meus orientadores, mas não cheguei a participar, assim, de nada. Eu acho que lá no FG talvez até hoje isso tenha mudado, mas na época acho que não tinha nenhum grupo de pesquisa assim, muito formal. Tinha Uhum. os projetos de mestrado lá, mas eu nunca cheguei a me inteirar também muito disso. Sobre o que foi o teu TCC? Na Meu minha época, eu TCC não sei se dava para fazer TCC teórico. Hoje, talvez... te- depende muito da faculdade. Eu sei que É, tem faculdade que aceita, tem faculdade que não. A PUC aqui é. em Goiânia mesmo não aceita, tem que ser projeto. Lá na FG isso mudou bem no início, assim, acho que teve uma menina que abriu as portas, assim, quis fazer TCC teórico e aí o curso começou a aceitar depois disso.
O meu foi sobre... Acabei entrando mais na parte de história, mas a princípio eu queria falar sobre shoppings, assim, porque Ah, tu me falou isso também. Nossa, minha memória tá muito principalmente boa. aqui em Goiânia, Goiânia é uma cidade muito nova, né? Acho que tem 90 anos, eu acho. E tem algumas questões assim, sobre lazer, sobre espaços de convivência na cidade mesmo, que são muito, tem muita falta. E eu acabo vendo que aqui os lugares de convivência acabam sendo muito shoppings, assim, onde você vai? Vou sair pro shopping, vou andar no shopping. Entra toda aquela questão lá da cidade caminhável, que aqui às vezes você não tem muito Uhum, espaço, mas no shopping você fica andando. E eu tinha uhum, essa curiosidade, assim, de entender por que isso acontece. E quando eu cheguei com esse tema pro meu orientador, que era um professor que já tinha mais afinidade, queria que ele me orientasse, ele me levou a fazer uma pesquisa numa área histórica de tentar entender como os shoppings dialogam com outras formas de espaço, assim, e pensar que tem esse caráter de convivência, de sociabilidade, que no shopping é meio distorcido por conta de uma questão mercadológica, uhum. mas se for olhar na história, tem vários espaços comerciais que também acabavam sendo espaços de sociabilidade. Você pega na Grécia, por exemplo, a Ágora grega era o lugar onde as pessoas acabavam se reunindo para comprar e também tinham discussão. Uhum. Foi um pouco por esse lado, assim, de Que analisar massa. alguns espaços históricos e ver como que isso dialoga com essa questão atual. Muito legal. E aí tu fez essa faculdade toda buscando discussões mais Uhum. teóricas, aí fez o TCC teórico, e aí tu se formou e tu tá fazendo projeto. Exatamente. Como é Eu curti, que mas aconteceu? então, eu descobri que eu precisava ganhar dinheiro. Basicamente foi isso. E aí a forma mais fácil que eu vi foi começar a fazer projeto. E, assim, teve muito a ver também com uma boa experiência no mercado graças ao estágio. Eu ia perguntar também se tu fez estágio durante a Sim, faculdade, como é que foi? mas eu acho que, assim, a questão acadêmica ainda está nos meus planos. Só que no meio do caminho ali eu vi que eu ia ter que, às vezes, mudar um pouco o percurso por questão de o tempo para eu Uhum, conseguir essa formação, o fato de onde conseguir isso, assim, o programa que tem hoje aqui em Goiânia não é numa área que eu tenho muito interesse de pesquisa. Então, eu teria que pensar uma mudança para outro lugar, e aí entra a questão financeira também. E uhum, aí, chegou nesse momento, eu falei assim, tá, era o que eu queria, mas, falando assim, de forma prática, o que eu preciso agora é focar um pouco mais nessa área profissional e ter alguma estabilidade financeira, talvez. E aí foi quando eu uhum. decidi focar em projeto mesmo. Eu já trabalhava no escritório, eu estagiei num escritório só, Tá. e formei, continuei lá por acho, quase um ano, e aí depois decidi começar a pegar projeto por conta própria mesmo. E aí, e super rápido, assim, né? Você está formado há um ano e meio e tu já tá com projeto por conta própria, trabalhando bastante, eu acho, né? Tá com bastante cliente, pelo que a gente vê, mais ou menos. Tá dando pra Mas, ir. mas Tá aí tu bom. sentiu que tu estava pronto, assim, né? Então, Com o que tu aprendeu no escritório? Ou o que que tu acha que... sentir que você estava pronto é um termo meio forte. Assim, porque eu acho que a gente nunca sente. A gente, não, tá pronto. Mas eu tive a sorte também de trabalhar no escritório que era pequeno, que eu acho que isso é uma parte muito boa. Eu vejo que tem gente que usa o estágio, eu acho isso super válido também, talvez até mais inteligente do que eu fiz, que é de ver como que eu trabalho em várias áreas. Então, eu vou trabalhar no incorporador, eu vou trabalhar no interior de alto padrão, eu vou trabalhar no interior de médio padrão, vou trabalhar em várias áreas para saber o que tem mais afinidade. Eu não fiz isso. Eu entrei num escritório só e fiquei lá por 2 anos até eu formar. Era Por que que foi importante? interiores ou era fazer arquitetura? Era interiores, assim. Era arquitetura no geral, mas o que a gente mais trabalhou lá foi interiores. Mas por que que eu falo que essa questão de ser um escritório pequeno foi importante para mim? Porque a maior parte do tempo eu trabalhava com equipe, sabe, de 5 pessoas. O que me fazia ter um contato muito próximo com todas as etapas de projeto. Quem gerenciava tudo era meu chefe, e é um cara também que tinha uma formação acadêmica muito boa. Enquanto eu estava trabalhando, ele estava fazendo o doutorado dele. Então, foi um escritório de interiores que eu entrei e fiquei só naquela discussão de interiores. Ele trazia muito uma parte de discussão teórica, reflexão sobre o que a gente estava fazendo, que alinhava muito com o que eu queria, assim. Que eu acho que isso Uhum. é uma outra parte, porque a gente acaba tendo essa divisão, assim, a gente, não, eu tenho interesse só em pesquisa, só na parte teórica, e tem gente que vai ter interesse só prático. Eu acho que, estagiando lá, eu consegui ter uma noção que, na verdade, dá para conciliar um pouco dessas duas coisas. Mas, enfim, eu trabalhei lá por 2 anos, igual eu disse, a equipe era pequena, a gente estava sempre em contato com essas discussões, com todas as etapas de projeto também. Então, isso me ajudou muito a ter essa autonomia de pensar, cara, dou conta de fazer, assim, eu consigo, eu tive presente na parte desde atender o cliente até finalizar a obra. Eu vi como Uhum. que isso estava sendo feito. É claro que não com maestria, é claro que sempre sendo monitorado e aprendendo, mas tive contato e acho que eu olhei e falei assim, acho que eu consigo tocar a partir daqui. E foi Uhum. isso. Decidi botar a cara e seguir. Essa questão, eu sempre
meio que, não sei lá, eu acho que meio assim, por causa de a gente assiste filme, vê aqueles escritórios Uhum. grandes, assim, e tal. Eu Sim. sempre tive na minha cabeça que eu queria trabalhar em um escritório super grande, mas eu nunca trabalhei, eu sempre trabalhei também em Uhum. escritórios menores. E apesar de ter umas coisas que, né, eu ficava assim, eu queria um escritório maior, que tivesse mais coisas legais, mas realmente a gente aprende muito em escritório pequeno, né, porque a gente acaba Sim. fazendo tudo. É, E eu acho que isso faz bastante diferença mesmo, né? sim. E eu ia fazer esse comentário, mas a outra coisa que eu anotei aqui, que tu falou sobre o prático e o teórico, né? Uhum. Às vezes eu fico pensando, quando a gente está estudando sobre o modernismo e tal, Uhum. que a gente vê que os arquitetos antigamente parece que faziam as duas coisas, né? Eles Sim. eram as pessoas que estavam indo nos congressos e escrevendo Sim. e apresentando o que eles estavam estudando, mas também eram os que estavam Tá projetando chovendo, né? para clientes, né? E parece que hoje em dia é mais difícil Sim. isso mesmo. A Essa gente não vê dicotomia, né? muito. Você escolhe um ou escolhe o outro, parece. E é uma coisa assim que eu percebia muito. Uhum. Não sei se na minha faculdade, acho que a gente também já tinha esse preconceito, mas a minha memória mais recente é de quando eu dava aula e os alunos, Uhum. eu via que eles olhavam um pouco assim com um preconceito para o professor que não Uhum. tinha a experiência prática. Sim. Justamente porque eu acho que a maioria ali estava querendo trabalhar em escritório, aí eles achavam que os Uhum. professores não sabiam nada, não tinham Sim. construído nada e que não sabiam nada. Uhum. E, e era um preconceito que tinha, assim, que a gente tentava sempre, né, combater, Uhum. mas ao mesmo tempo que eu fico hoje em dia, eu tô louca para sair de escritório e só dar Sim. aula, mas ao mesmo tempo umas amigas me falam assim, algumas amigas que dão só aula, que às vezes Uhum. elas têm uma saudadezinha de projetar também, Uhum. então acho que a gente nunca tá feliz com o É, só com uma coisa. que a gente está fazendo, Sim. mas fazer as duas coisas em que, enfim, a gente não tem tempo, né? E acaba ficando muito puxado fazer as duas Uhum. coisas. Mas ter feito as duas coisas em algum momento já ajuda muito mesmo, né? Então, tipo Sim. assim, se tu ficar um tempo trabalhando no escritório, e daqui a pouco for dar aula, eu acho que já muda bastante, assim, a visão, enfim, né? Da gente poder Sim. ver os dois lados. Não que para dar aula precisa ter tido alguma experiência Uhum. prática, né? Justamente porque é daquela questão que na faculdade de arquitetura Sim. vai ter muitas coisas para ensinar, de vários Uhum. ângulos, não precisa só ter a experiência prática, né? Mas com certeza a gente aprende pra Eu acho que caramba. as duas coisas acabam se interpelando. Da mesma forma que a teoria te faz refletir sobre a prática, tá ali na prática te faz refletir também muito sobre a teoria. Uhum, Então, é engraçado isso. Eu lembro que eu tive uma matéria na faculdade, que foi a primeira que eu acho que escancarou isso pra gente, que foi em teorias da arquitetura, a gente estudou justamente pós-modernismo, porque você vai ver assim, grandes autores, digamos, não, arquitetos do pós-modernismo eram também autores e tinham assim, textos de reflexão. Ainda mais que você uhum, começa a entrar na onda de obras que são, tem uma crítica envolvida, tem uma reflexão mais forte envolvida. uhum. Então isso precisava ser justificado de alguma forma por alguns escritos. Tinha até aquele livro famoso, eu esqueci o nome agora, mas é um da Kate Nesbitt, que é um compilado de vários Hum, ensaios. Esqueci o nome. não Mas, enfim, sei. a Kate Nesbitt é organizadora, que ela compila vários ensaios de arquitetos sobre arquitetura, passando ali, eu acho que uns 6 grandes temas. E eu lembro que a matéria foi pegar, assim, aqueles autores ali que tinham uma prática projetual, entender como que a prática projetual dialogava, de alguma forma, com a teoria que estava ali escrita, né? E você começa a ver justamente isso que eu falei, que da mesma forma que a prática reverbera na teoria, a teoria acaba reverberando na prática. Então, assim, acho que muito provavelmente a gente nunca vai ter tempo de fazer as duas coisas, né? Mas É, eu também acho que é importante, assim, ter esse contato com hora fazer um, às vezes hora fazer outro, e ter um contato mesmo, saber que as duas coisas estão ali, até para não ficar uma coisa muito engessada, talvez. Eu imagino que o aham. pessoal que vai só para a prática e não tem essa noção de uma reflexão que a arquitetura É, pede, é. acaba ficando uma coisa assim, só por fazer. Pois, mas aí quando tu tá lidando com clientes, né? Porque sempre tem aquela questão que todos os arquitetos conversam, que é de tipo, Uhum, né, o que que a gente vai fazer o que o cliente quer, ou a gente vai sim. tentar dizer o que a gente acha que é o melhor, né? E eu acho que todo mundo tem um pouco isso, mas eu imagino que alguém que tem muito mais essa vontade de debater, né, Uhum. das questões teóricas, talvez tenha mais ainda isso, porque justamente porque, né, a gente fica É, ali divagando sobre assuntos de sim, arquitetura o tempo inteiro. Eu imagino que daí na hora de fazer uma coisa prática, quando tu tem todas as restrições de uhum, orçamento e de sim, vontade sim. do cliente, como é que Então, é difícil. Mas eu acho que a gente tem que. Eu acho que talvez essa é a grande dificuldade, não só de quem tem essa vontade teórica enfim, discutir Uhum. arquitetura, mas até com gente que às vezes tem um apego muito grande pela prática também, porque eu vejo que muita gente que gosta de uma área de interiores tem um,
um apreço muito maior por fazer uma coisa que seja muito bonita, que esteja ali dentro dos padrões estéticos da pessoa. E eu acho que, como eu entrei também para essa parte do mercado, tendo uma visão, igual eu disse, um pouco mais prática, de olhar assim, tá, eu preciso estar aqui para consolidar de uma forma a carreira e conseguir crescer profissionalmente para depois voltar, quem sabe, para essa parte de discussão. Eu consigo olhar de uma forma um pouco mais direta, assim, olha, eu estou aqui como prestador de serviço. Então, eu tenho que fazer um pouco do que o cliente quer. E é claro que Entendi. vai ter coisas que eu sei como profissional que vão auxiliar ele a chegar no que ele quer, porque apesar dele ter essa imagem na cabeça do que ele quer, para de fato trazer isso de uma ideia para a prática, tem vários pormenores que a gente, enquanto profissional, entende mais, né? E pormenores esses, inclusive, podem impedir que essa ideia se torne real, assim. Então, eu acho que eu consegui me colocar um pouco mais nesse papel de estar. Ouvir o cliente, entender o que ele quer e criar uma conversa mesmo, criar um diálogo para a gente tentar resolver esse problema. Então, tu não fica assim, não se sente frustrado quando não, você, né, de não poder fazer um negócio que é aquilo lá que tu acredita, que tu quer, assim, porque é o que a gente escuta muito. Mas eu achei muito interessante isso que tu falou, que tu vê que tu tá ali para prestar um serviço e aquilo é o que tu tá fazendo ali, o que não quer dizer que tu não vai continuar, né, pesquisando e discutindo arquitetura de outras formas, em outras plataformas, como o Instagram, e, enfim. TikTok também, tu tem? Assim, o TikTok eu tenho ele no celular, eu pego os vídeos do Instagram e jogo lá. E joga, igual eu jogo lá e saio correndo no TikTok. Exatamente, eu tenho medo um pouco do TikTok. Eu também, eu morro de medo de começar a passar coisa e acabar ficar meia hora assistindo. Vai sair. O Instagram eu já tenho um vício enorme, assim, eu fico com medo de adicionar mais um e ficar por lá. Exato. Mas eu acho que como eu não vejo, assim, essa carreira de arquitetura, da prática mais projetual como sendo a grande coisa da minha vida enquanto termo de carreira, eu consigo olhar para isso com muita leveza. Muito legal. É uma coisa que eu acho que quem tem isso como grande objetivo acaba tendo um apreço muito maior pelo que está fazendo. Não que eu não tenha apreço pelo que eu estou fazendo, mas eu faço meu apreço em termos de estética mesmo, de querer ter uma realização muito maior naquilo ali. Como eu não busco tanto essa realização assim, para mim é mais tranquilo de lidar. Então, quando eu consigo fazer um projeto que eu amo, igual de interiores que eu estou fazendo agora, no apartamento, que foi o primeiro cliente, inclusive, que veio por rede social, cara, eu tô sendo muito feliz, assim, fazendo o projeto, porque eu tô conseguindo, assim, dar vazão para as minhas ideias estéticas de um jeito que atende o cliente também, ver que é muito legal fazer isso, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que eu busco sempre. E assim, esse cliente veio pelas redes sociais, mas a partir de outros projetos que tu postou ou por causa do conteúdo que tu posta mesmo? Porque Pois, eu não sei se tu postava coisa, eu não sei se tu postava coisa de arquitetura, de tipo, nunca sei lá, projeto. postei. Até hoje, assim, acho que inclusive isso, em algum momento eu vou ter que fazer isso, me mostrar como arquiteto mesmo, porque até agora eu falo de discussão de arquitetura, mas talvez não precise mostrar, porque eu acho que talvez essa pessoa chegou em ti justamente por causa disso. E eu vejo que eu, que nunca tive intenção nenhuma de pegar projetos por fora, às vezes as pessoas também vêm me pedir orçamento ou perguntar seu trabalho, mas eu também só trago discussões teóricas no Instagram, né? Mas isso é ótimo, na verdade, porque aí a gente vê que as pessoas vão chegar na gente e vão, mesmo que querem só um projeto, mas pelo que a gente... Sim, por identificação, né? Eu acho que tem uma coisa que eu vejo muito quando eu vejo essas discussões de Instagram, de venda para Instagram, que é o seguinte, que muitas vezes as pessoas compram não pelo produto em si, mas por se identificar com você. Então, acho que foi isso que aconteceu. De projeto, eu postei só uma minissérie que eu estava documentando como foi pegar o meu primeiro projeto, e eu acho que só também, assim. E nem sei se foi por esse, que eu nunca perguntei para ele, na verdade. Mas ele sentiu confiança, me chamou, eu apresentei assim, um portfólio, apresentei meus projetos e fechei. E foi isso. Mas agora tu falou isso, que as pessoas se identificam, né? Uma vez, quando eu comecei, fiz esse perfil no Instagram para falar de arquitetura, eu ainda tinha o outro, eu ainda tenho outro, mas eu não uso mais. Eu tinha um outro que era o meu pessoal e que eu ia continuar postando foto de cachorro lá e viagem no outro, e eu ia usar o outro só para falar de arquitetura. E aí alguém me falou assim uma vez, as pessoas se interessam por pessoas. Então, tipo, junta esses dois Instagrams, não tem por que separar. E hoje eu dou para todo mundo esse mesmo conselho, porque a gente vê mesmo que as pessoas se interessam por pessoas. Então, mesmo se quem tem um Instagram de arquitetura, se postar só projeto, só foto de projeto, às vezes as pessoas nem, né, se tu não tá procurando aquilo naquele momento, tu não vai, né, engajar muito ali. Não vai ter muito motivo para continuar ali também, eu acho. Eu vejo que isso é um problema muito grande de Instagram, de arquitetura no geral, que é o pessoal que pega e só fica postando render, foto de projeto, e é uma coisa meio assim.
O meu, eu não consegui fazer essa transição ainda de mostrar muito da vida pessoal. Mas eu acho que só eu aparecer e dar opinião e falar É algumas isso, coisas já traz uma é. conexão grande, né? Voltando naquela discussão projetual, Hum, que tem gente que interessa justamente pelo que o arquiteto já fez. Então, o que é que ele tem a ideia dele? É uma diferença muito grande. Você vê, se tem um cliente que quer fazer, não, eu quero que o arquiteto só desenhe, só esteja ali com prestador de é, serviço. E tem um cliente que quer o é. arquiteto autor também, né? Tava pensando aqui agora, porque sabe essa super crítica que tem quanto ao modernismo, né? Uhum. Em vários tipos Então, de crítica ao você fala do seu modernismo, perfil, eu falo um pouco no meu é também. isso. Acabou Mas sendo eu um pouco. tava pensando que tem uma das críticas que eu já ouvi falar, que falam, né, que o arquiteto moderno era muito. Tinha um ego muito grande. Ele construía mais pensando nele, né, Sim. do que nas pessoas, no usuário e tal. E esse é um ponto que eu sempre fico Uhum. pensando muito quando eu vejo essas críticas, assim. Tem um papo desse aí que é assim, que na verdade ele tá interessado na causa, na rebeldia, quase não tá ligando pra. Não, tem uma galera que vai pra esse lado também. É, isso. Ou que não, enfim, não está fazendo, olhando para o entorno, ou Uhum. pensando no clima, o que, na verdade, é muito errado, porque o modernismo era super Uhum. adaptado ao clima também e tal. Sim, Principalmente o brasileiro. sim, sim. Talvez não tanto o estilo internacional, mas o brasileiro. Mas Uhum. aí eu fico muito pensando nessa coisa mesmo, né? Porque a gente tem discussões de tudo que é tipo. Porque tem gente que acha que tu tem que fazer o que o cliente quer e olhar, né, para as restrições que tem ali, para as demandas e tal, e projetar assim, sem Uhum. colocar nada que é teu, porque daí isso vai ser Sim, sim. o ego lá. Mas ao mesmo tempo tem gente que critica aquele que faz só o que o cliente fala e não Uhum. coloca nada do seu. Então, né? É difícil achar o meio termo, né? É difícil achar assim, por É, onde que tem que andar, né, no geral. Porque é isso, se você virar só um prestador de serviço, assim, no sentido de que você vai só fazer o que o cliente quer, você vai acabar chegando no problema de que o cliente, por mais que ele tenha os desejos dele, ele não tem esse conhecimento para conseguir traduzir esse desejo em uhum, realidade. Isso fica uhum. por conta da gente, né? E todo mundo vai conseguir fazer isso de alguma forma. Então tem uma parte pessoal muito grande, né? E é um conhecimento que não é só técnico, assim, Sim. é ter um conhecimento teórico mesmo, né? Sensibilidade também. Uma parte artística mesmo, de conseguir ter a sensibilidade de traduzir. Eu acho que assim, quase todo empenho artístico, ele é tentar pegar uma ideia, uma sensação, um sentimento e conseguir traduzir isso para a realidade, independente do meio que você vai fazer, né? E a diferença na arquitetura é que você está lidando com essa ideia, às vezes, de outra pessoa também. Não é só a Uhum. sua, não é só a ideia que eu tenho para um espaço aqui, não. Tem que ser É, visando, enfim, é. o sentimento que o cliente quer. Mas é um meio termo que é difícil você encontrar mesmo. Os clientes privados, assim, né? Então, tipo, que estão fazendo o projeto para sua casa e Uhum. tal, eu acho que esses talvez têm mais, sabem mais o que querem, assim. Mas eu que Sim. trabalho com igreja, com o pessoal da igreja, eles sabem o que eles querem, mas, tipo assim, Uhum. eles não dão pitaco nenhum quase Sim. tipo, a gente vai fazer uma ampliação de uma igreja, Uhum. eles deixam a gente guiar eles completamente, Uhum. assim, a gente quase tem que pegar eles na mão E e fala assim. explicar tudo, assim. Uhum. Então, a gente consegue, né, dar muito do que a gente acredita que é o melhor, né, e Uhum. fazer do jeito que a gente quer. Mas aí acaba tendo as restrições depois por causa de Sim. legislação e dos porque são imóveis tombados, né? Enfim, Uhum. tem Isso que eu ia bastante. perguntar, inclusive. Eu acho que quando você trabalha com patrimônio, você acaba tendo restrições maiores que acabam te guiando também, né? Assim, pra você saber mais ou Também. menos por onde ir. Mas sabe que teve uma disciplina, um semestre de projeto, acho que era o terceiro semestre da faculdade, Uhum. que com o meu professor preferido da vida, o que foi meu orientador, Uhum. e ele fez um exercício super interessante que a gente tinha um tema, acho que era uma moradia estudantil, que era para construir Uhum. aquele semestre. Só que aí a gente, nessas primeiras 3 semanas, a gente fez o projeto Uhum. ignorando completamente todas as normas, assim. Então a gente Uhum. não olhou para o plano diretor, não olhou para nada. Ele Uhum. falou assim: projetem como se não tivesse norma nenhuma. Uhum. E aí a gente projetou como a gente queria lá, e aí depois a gente fez, né, com as normas e tal, porque ele queria justamente que a gente Uhum. entender, que a gente conseguisse entender assim de Uhum. onde vinha e por quê, e a diferença, né, de fazer Uhum. as coisas. Eu achei um exercício maravilhoso, E assim, deu muita depois. diferença os dois projetos, no final das Deu contas? bastante, eu gostei muito mais do primeiro, na verdade. Mas na UFSC, a gente não tinha essa coisa assim louca de ter que seguir as normas, até Sim. porque aquilo podia mudar depois, né? Então, se a Uhum. gente aprende a faculdade inteira a projetar Sim. só de acordo com Claro. aquilo,
E eu via que onde eu dava aula era muito focado nisso, assim. Então, Sério? tipo, tinha muito, então tinha que estudar muito aquele terreno, ver qual era a legislação daquele terreno, né, os recursos e tal, e fazer sempre seguindo muito. E era muito importante, assim, Aham. nunca, jamais poderia fazer algo que Ainda não não. seguisse. Na, E, na, na, na minha faculdade, desculpa te interrompendo, vocês estavam. não, não. Na minha faculdade, cada matéria de projeto tinha um foco específico, assim. Então, sei lá, projeto um era um foco formal muito maior. Você tinha que fazer assim, uma forma que fosse muito bonita e não pensar tanto na questão, algumas Hum, questões mais práticas, talvez. Aí, projeto 2 a gente já pensava, eles guiavam meio que quase que a prática de projeto mesmo. Em projeto 2 eu tive que fazer um exercício que eu odiei, que era pensar a planta primeiro. Você fazia assim um layoutzinho de cada ambiente, depois juntar, porque eles queriam te forçar a pensar a partir da planta, a partir da função. Por que eu tô falando isso? Não é para só criticar a matéria, é dizer que tinha um foco justamente no aprendizado do projeto. Então, cada matéria você vai aprender de alguma forma. Então, assim, lá no final, em projeto talvez 6, que era um edifício em altura, a gente tinha que pensar muito mais na parte de legislação, porque era um uhum. projeto mais complexo quase no final do curso. Mas, principalmente no início, você tinha algumas regras assim que eram muito cambiáveis também. Você, Pois é, eu não sei se isso é uma diferença, talvez, entre federal e particular. Porque nas universidades federais tem muita gente de tudo que é lugar, né? é, Assim, mais do que em particular. Eu pensando na minha experiência na UFSC, eu estudei com pessoas de tudo que é lugar, inclusive de uhum, países diferentes, né? uhum, E a gente não era super focado em aprovar projeto na prefeitura de Florianópolis. Mas na faculdade que eu dei aula, em Passo Fundo, a maioria das uhum, pessoas eram dali, ou se não de Passo Fundo, mas das uhum. cidades em volta, né? Então, não sei se tem a ver com isso também, que como as pessoas, algumas vão voltar para suas cidades, não tem tanto foco em. Eu acho que talvez entra num ponto de talvez interesse também com o curso, porque eu acho que na Universidade Federal, como a pesquisa é um foco muito grande, acaba saindo um pouco desse foco só mercadológico. E acho É, que o estudante ele acaba tendo que se adequar a isso também. Enquanto, na é, particular, muita gente já vai buscando só o interesse de, ó, eu quero formar porque eu quero fazer essa profissão, prestar esse serviço. Então a faculdade não consegue tanto agenciar isso e conseguir dar uhum. um outro foco que não seja só o mercado, talvez. E essa questão da planta, tu disse agora que teve um semestre que vocês começaram pela planta, mas nos outros não Uhum. era assim, então foi tipo um semestre Não, era. que. A maior parte era livre, assim, a maior Não, parte desses projetos você eu acho projetava o que ótimo, você queria. porque lá onde eu dei aula em Passo Fundo, era assim, a gente ficava o semestre inteiro em cima da Uhum. planta, só que não me incomodava tanto, porque eles ficavam só Não resolvendo consigo. planta, resolvendo planta, resolvendo Não planta. consigo. E aí lá no final, eles tipo assim, Uhum. erguiam e aí faziam Não, um frufruzinho na só sobe as fachada. paredes e vê o que enfeita a fachada, né? Nossa, e aí fica o Sei. meu maior conflito lá era Uhum. esse, sabe? Era a maneira com Uhum. que eles projetavam. E que eu achava super errado, né, Uhum. de não projetar junto. Sim. E isso aí, igual eu falei, esse projeto 2 foi o que eu mais odiei na faculdade inteira por conta disso, porque era uma restrição, tipo, da matéria. Vocês vão ter que projetar assim. E eu nunca tinha projetado assim, eu não consigo projetar assim, Uhum. igual você falou, eu acho que é uma maneira errada de projetar. É, eu também acho. E é engraçado a gente pensar nisso, né? Que pra gente existem maneiras certas ou erradas de projetar. É, mas eu lembro Porque. que os alunos vinham assessorar o projeto comigo, daí uma pergunta em prof, olha esse banheiro aqui, tá bom? Esse vaso aqui nesse lugar? Nossa Ou Senhora. tem que botar mais pro lado? Eu falei, não me interessa onde é que vai ficar esse vaso. Tu não tem nenhuma fachada ainda, como é que vai ser isso daí? E a outra coisa que me incomodava muito era pensar sempre do terreno para dentro, assim, Uhum. e não olhar para o que tinha em volta. Então, até nos 3D, os alunos vinham com 3D mostrar. Uhum. Era aquele 3D voando num campo Sim, sim. verde, assim, sendo que está dentro da cidade, né? Então é não olhar o que tem do lado. E eu acho que isso é um dos grandes problemas que a gente tem de arquitetura em geral, Uhum. né? Assim, de não olhar para o que tem do lado. E aí aqui em Londres, como é muito, o planejamento é muito assim, a aprovação de projeto, né? É muito integrado com o entorno. Então, Uhum. tu não consegue aprovar uma coisa de muito diferente do que tem Sem no olhar. entorno. É. E no Brasil tem essa coisa, né, que é uma crítica que eu acho que realmente a gente tem problema, até no último podcast a gente falou muito sobre essa visão neoliberal de cidade e Uhum. tal, e esse discurso que existe de que não deveria existir regras. Sim. Eu, de maneira alguma, acho que não deveria existir regras. Uhum. Mas esse foco nos índices parece que é a única coisa que tem que resolver, e eu via Uhum. muito isso na faculdade de arquitetura onde eu dei aula, tinha que resolver aqueles índices, né, Uhum. resolver os
os Tá de recuos e acordo, né, tal, com a e deu. E legislação. daí depois só. E é o que muitas construtoras no Brasil fazem. Sim, Tem uma forma, não precisa nem de arquiteto. sim, Tem arquitetura que nem tem arquiteto, assim, projetando. Tem, sim. usa a formulazinha e tal, ergue, e aí Você e pega deu. ali mais ou menos o quanto que você consegue ocupar do terreno, tenta colocar a maior quantidade de plantas É, possíveis ali para ver a quantidade que você vai conseguir vender. E aí você é, começa a ter apartamentos sem janela, nos banheiros e é. espaço, todos assim. E eu acho que, engraçado, isso é uma discussão que eu já ouvi, inclusive meu chefe falava muito isso, que essa onda, principalmente aqui de apartamentos no Brasil, hoje em dia os apartamentos novos são muito mal projetados, assim. A qualidade Uhum, espacial das plantas são muito ruins. uhum. Aqui também. E eu ouvia muito, o primeiro problema mais daqui, mas eu ouvia muito isso, que é um problema de projetar pensando na planta, porque você não passa É, a pensar de fato a experiência do lugar, como que você vai estar quando você estiver ali. é. Não, você fez uma planta, se tudo estiver cabendo, tá ótimo. Exato, aí o outro projeto tá pensando na planta e ainda faz uma planta ruim. Como é que Pois é, pode? Que não sei se você segue uns perfil no Instagram que chama Plantas Feias. É muito não, bom. não. Eles pegam umas plantas muito feias e Mas é um combinam. absurdo, quando você vai andando na cidade, você vai recebendo aqueles panfletinhos, né? Cara, eu pego e fico olhando aquilo assim, pensando, cara, mas como que você mora aqui? E já tendo trabalhado também com alguns apartamentos assim, de interiores, é um negócio que você olha e fala assim, cara, o conceito de cozinha deixou de existir. Você tem hoje em dia É, uma bancada. Começaram falando da cozinha integrada e tal. Hoje em dia você não tem mais a cozinha enquanto um cômodo. Você vai ter só é, ter uma bancada no fundo que vai estar lá o cooktop, a pia, e aí já tem a área de serviço do lado, assim. E loucura isso. muito louco, né? Porque Mas. no modernismo teve um foco assim de, né, da cozinha dela, porque como mudou muito naquela época, né, século XX, mudou a função das, enfim, das mulheres, as mulheres, né, saíam para trabalhar também, então tinha que ser mais eficiente, então as coisas eram pensadas para usar, por isso que eu me incomodo quando dizem que no modernismo não pensava nas coisas, né, assim, não pensava nas pessoas, Uhum. enfim, só no ego do arquiteto, que não tem nada a ver. Mas sim, esse dia eu tava vendo, inclusive, era em Nova York, que eu vi que estavam fazendo apartamento sem banheiro. Tu viu isso? Eu acho que eu vi. Direto, tipo, banheiro comunitário pro prédio, né? Tipo, no corredor, assim. Aqui tem muito isso com lavanderia. Assim, você tem a lavanderia É, comunitária do prédio. é, Não é. tem mais área de serviço, mas ainda assim é bizarro, assim, sério, isso. Tinha uma coisa que a gente É, estava falando que era sobre essa parte de planta, e a questão antes dessa parte de prédio em si, de pensar hum, projeto de um jeito que seria errado, eu só estava pensando aqui também nessa questão que, assim, a prática projetual tem várias formas, né, de se projetar, igual você falou, assim, às vezes você passa a faculdade inteira olhando só para a planta, uhum, e isso pode ser um pouco guiado pela faculdade que você faz, pelo jeito que você aprende, mas tem uhum, uma parte muito grande nisso também, que acho que pessoal, né? Você conseguir encontrar um jeito de projetar que você consegue se identificar mais, talvez. uhum. E. E eu acho que tem muito repertório também. Eu via É. muito assim que o problema que o problema dos alunos não conseguirem pensar na Uhum. volumetria, né, descolar um pouco daquela planta e tal, era por causa do repertório, porque como a Uhum. maioria não tinha saído dali, né, vive naquelas cidades que tem uma arquitetura muito ruim por aí, o que eles saíam e viam na rua era isso, era, Uhum. né, algo que só foi erguido ali, e aí botava algum enfeitezinho lá, né, e aquele era o repertório, então é muito difícil elas tentarem projetar algo se elas não viram nada. E uma coisa que eu achei muito legal que tu trouxe um dia num Reels teu, que foi sobre, acho que filmes e livros, e Uhum. alguns Reels, acho que tu falou sobre isso, como essas coisas te inspiram também. Porque é Sim. muito interessante isso. O meu marido sempre falava isso também, que na fotografia o que inspirava ele não era outras fotos de outros Uhum. fotógrafos também, mas era filme, série, Sim. né, paisagem, tudo isso inspira a gente. A gente sair Uhum. na rua, a gente se inspira para projetar, né? Sim. Eu acho isso super interessante, assim. E eu falava para meus alunos quando eles estavam travados, não conseguiam projetar, Uhum. eu dizia, parem, vão assistir um filme, ou Sim. vão passear na rua e olhem para a cidade, sabe? Uhum. E a inspiração pode vir de várias coisas. O, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão assim, de uma divisão, talvez, um pouco da teoria com a prática. Porque quando você fica olhando só para a prática, você vê o arquiteto como um resolvedor de problemas. Assim, não, então eu Uhum, tenho um lote tal que eu tenho que ter isso, isso e isso, e as regras são essas. uhum, Pô, pega e jogo lá. uhum, Só que eu acho que começa.
a entrar num campo também de pensar a arquitetura como expressão, né? Quando você começa a pensar assim, tá, então eu quero expressar alguma coisa nisso, quero passar alguma ideia, quero trazer algum sentimento, alguma experiência, você tem que começar a entender como criar isso e precisa ter também ferramentas para entender como fazer isso, né? E quando você pensa num sentimento, numa ideia que você quer trazer de alguma forma, isso não vai conseguir você não vai conseguir pensar nisso só na arquitetura, assim. Tem filmes, tem livros, tem outras formas de arte que conseguem, às vezes, trazer também essas mesmas coisas. E eu acho que na época da inteligência artificial, que tanta gente tem medo de perder seus empregos, Uhum. eu acho que é justamente isso, porque se a nossa profissão fosse só aplicar Sim. as normas no Uhum. terreno, a gente, até o ChatGPT deve saber fazer Claro. um prédio, se eu falar para ele, deixa tanto Sim. cheio de recurso, né? Sim, sim, Usa sim. esse material, mas a nossa profissão é mais do que isso, e ela deve ser mais do que Sim. isso. Então, por isso que eu insisto muito nessa ideia de que a faculdade de Uhum. arquitetura não é para preparar só para o mercado, que ela é Uhum. para a gente criar pensamento crítico, porque Uhum. é isso que o AI, que a inteligência artificial não vai conseguir roubar a gente, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante, inclusive, porque eu acho que se você não tiver, é o que você falou, se não tiver o pensamento crítico, você vai ficar só resolvendo o problema e aí é isso, qualquer um pode fazer, não precisa de arquiteto, em tese, né? Uhum. Você vai, vou querer saber aqui como que eu vou gerenciar um layout. Cara, Uhum. daqui a uns dias vai ter a inteligência artificial que você vai colocar lá, olha, tem uma cama de tanto, um sofá de Uhum. tanto, um criado de Mas tanto, já tem. Eu acho que joga já aí. tem. Provavelmente já deve ter, hoje em dia. Acho que sim. E eu acho que talvez o que não dá para ser substituído não vai ser substituído justamente esse aspecto humano de Uhum. ouvir, às vezes, o cliente. Ele vai virar e falar assim: olha, É, eu tenho tais memórias que é a minha casa, eu quero manter isso, eu quero me sentir assim em casa. Isso é muito difícil você conseguir fazer essa tradução mesmo, do que é é o objetivo e como que isso vai ser traduzido em espaço, né? isso. E é isso que outra crítica que eu escuto, né? Já escutei assim dessa galera que quer voltar a construir como antigamente, né, arquitetura Uhum. tradicional e tal. Eles Uhum. dizem que na faculdade a gente só aprende a projetar no estilo moderno e que a Uhum. gente deveria aprender a projetar, sei lá, Uhum. no estilo neoclássico. Mas para mim esse perde todo o ponto do que é aprender a projetar, porque não tem nada a ver com o estilo que a gente Sim, vai projetar. A gente tem sim. que justamente aprender o que é projetar, né? Tipo, o que que a gente tem que olhar, o que Uhum. que Eu acho que quando o pessoal pensa assim, é um pensamento muito da época do ecletismo, assim, de que o projetar um tal estilo é só pegar o estilo, como se eu tivesse essa galeria de estilos. É o pensamento eclético do século XIX, eu acho, né? Você tem essa galeria de estilos, tá? é, Isso aqui funciona mais com qual? Vou pegar e vou colocar aqui, fazer essa casca e deu. é, Sendo que, igual você falou, acho que o projetar vai muito além disso e, é. sei lá, você comentou aí um negócio que eu lembrei, por exemplo, esse pessoal fica falando de projetar em certos estilos, se for pensar igrejas góticas, assim, que eu acho que você deve saber muito mais disso que eu lembro que um dos primeiros livros que eu li na faculdade foi o Arquitetura Gótica Escolástica, do Panofsky, onde ele vai Hum, falar assim que para conseguir construir as arquiteturas góticas lá de trás, o pessoal estava imerso num pensamento ali muito próprio da época, relacionado uhum. à filosofia da época escolástica, a forma como É, isso era passado. Então, assim, como que eu vou projetar nesse estilo, sendo que eu não estou vivendo nessa época, sendo que eu não estou tendo tudo isso na cabeça? A única forma de fazer isso é pegar e colar. Vou fazer aqui e vou colar isso lá na fachada. Que tem muito a ver é, também com uma coisa que a gente está falando de projetar às vezes, só por planta e fazer a fachada de qualquer jeito também. isso. Mas então, se sente assim, agora qual é o teu plano para o futuro, assim? Tu tá feliz fazendo o projeto agora? E outra coisa que eu ia perguntar, Uhum. também tem a ver com isso, mas eu ia perguntar antes, esqueci. Uhum. Se tu via, porque eu sinto que a minha saudade da academia, no momento, eu tenho meio que preenchido isso com os vídeos para o Instagram. Porque como eu acabo pesquisando um monte e tal, e os Reels, a gente, né, enfim, dá um pouco de uma Sim, sim. aula ali. Eu sinto isso. Eu não sei se tu sente isso também, se o Instagram Mas é. eu acho que, no meu caso, não é tanto, às vezes, pela questão de pesquisa. Porque o meu interesse pela academia sempre foi muito por eu sempre ter gostado muito de escrever. Inclusive, eu estava falando lá no início de o que eu pensei em fazer, considerei muito fazer jornalismo. Porque Uhum. escrever é um negócio que eu sempre gostei muito, assim, conseguir expressar uma Eu ideia também melhor. pensei em fazer jornalismo em algum momento. E, pô, e já fiz uns documentários, assim, feito em casa também. É uma parada que eu gosto muito de pensar como que eu escrevo a parada, É, como que eu vou representar. Então, e eu acho que o Instagram é um pouco uma forma de dar vazão para isso. Mas voltando para essa parte da academia, eu sinto que o Instagram eu tô conseguindo dar vazão para isso escrevendo os roteiros. E aí, já misturando também com essa parte de planos para o futuro, eu acho que eu consegui me encontrar muito nessa parte de escrever e
eu acho que conseguir mostrar a arquitetura por um lado que não é só esse do comercial. Porque quando a gente começa a pensar em arquitetura de qualidade, ela tem todas as qualidades que a gente está falando aqui, que vai muito além de conseguir agenciar uma planta, conseguir deixar o espaço bonitinho. Tem muito significado por trás do que a gente faz. E eu acho que a gente consegue demonstrar isso a partir, às vezes, de outras formas de arte, de uma fotografia muito boa, de um roteiro muito bom, de um rios muito bom. Então eu comecei a ir um pouco para esse lado e consegui me ver assim, muito satisfeito fazendo isso. Então, logo depois que eu comecei a fazer os meus vídeos, teve alguns amigos meus que vieram e falaram assim, pô, quero começar um Instagram também, me ajuda. Aí eu comecei a organizar alguma coisa nesse sentido, depois comecei a atender outros clientes que vieram também pelo Instagram, e eu estou me planejando agora para montar uma produtora, assim, focando nisso. Que massa! Mostrar o que tem por trás dos projetos a partir de um bom conteúdo audiovisual. Então, essa parte está dando muita vazão para essa vontade que eu tenho de conseguir falar de arquitetura de um jeito interessante, de um jeito que mostra o que tem de qualidade ali, e seguir com os projetos também, e lá na frente voltar a pensar na parte acadêmica. Que massa! Isso para tu ver o quanto realmente a faculdade de arquitetura nos abre muitos caminhos, né? Até coisas que a gente nem imagina que vai ter a ver com a arquitetura, né? Eu acho que coisa importante é que às vezes a gente entra pensando, tipo, eu vou aprender aqui a fazer arquitetura, fazer uma planta, fazer um projeto. Só que volta naquilo que você, inclusive, falou naquele rio seu, que a faculdade ela te ajuda a pensar. Então, qual que é o objeto que a gente teria ali na faculdade? O espaço. E quando a gente começa a pensar as formas de pensar o espaço, são várias opções, assim, desde pensar, igual eu falei, em roteiro, mas também pensar, por que não cenografia, pensar em filme, pensar em porque o espaço, ele não está aí só enquanto lugar que eu vou, de fato, fazer uma interferência, fazer alguma intervenção ali para criar um projeto. Está em tudo. Com certeza. Tinha uma menina que fez um TCC na época da minha faculdade, acho que no mesmo ano que eu me formei, que o TCC dela foi um projeto cenográfico para o Inferno de Dante, na Praça 15, lá em Florianópolis. E foi muito incrível, assim. E na época ela recebeu muita crítica de algumas pessoas que não conseguiam enxergar aquilo como um produto de uma faculdade de arquitetura, sabe? Mas que tinha tudo a ver, porque ela estava olhando para o espaço ali, né? Para os espaços públicos. Então, realmente é muito rico, assim, a nossa profissão. E dá para ver que tá muito apaixonado, assim, por isso que os teus vídeos são muito legais mesmo. Eu adoro teus vídeos, porque mostra essa paixão mesmo pela arquitetura. E dá para ver muito que tu deveria dar aula, porque tu tem super jeito também de falar. Tomara que tu consiga um dia dar aula, mas por enquanto fica lá no Instagram, que todo mundo gosta bastante. Ontem, quando eu postei, ontem, né? Antes de ontem, que eu postei que a gente ia conversar, umas pessoas falaram assim, adoro o João, eu adoro o conteúdo dele, massa. Eu fico super sem graça com elogio, assim, eu não vou me acostumar ainda. Mas sempre eu elogio o vídeo, de vez em quando alguém encontra na vida real, assim, fala, eu fico vermelho de vergonha, mas muito obrigado. Eu já te falei isso também, desde a primeira vez que você divulgou o Instagram, eu fico muito feliz, assim, porque você tem toda essa parte acadêmica contigo, né? Então, assim, é um exemplo, de certa forma, e ver alguém que tá desse lado aí falando isso pra mim me deixa muito feliz mesmo. Bom, obrigada, João, por ter participado dessa conversa. Acho que foi super legal. Eu espero que, para você que ouviu até aqui, que se você tenha se identificado com alguma coisa e que talvez tenha inspirado vocês ou acolhido, caso alguém seja durante a faculdade um pouco perdido, assim, né? Porque esse nosso curso realmente pode nos abrir muito a cabeça e nos levar para várias áreas. Então, eu falei na minha trajetória também, né, que eu quase desisti do curso lá no início. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, né? E até a próxima.